O Educação é para Todos. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar o programa? Educação é para Todos, começando. 0 Autêntica. FM. Autêntica FM. Muito boa tarde, Belo Horizonte, no Alto da Serra. Agora são 4h10, começando o programa Educação é para Todos. Olha, o programa tem sempre uma novidade, tem sempre um que a mais na programação. E hoje nós vamos falar sobre educação consciente, sustentável, com a professora Mirla Carolina do Carmo. Olha, o programa Educação é para Todos acontece todas as quintas-feiras, às 4h, aqui na 106,7 Autêntica Favela FM. E você pode participar através do WhatsApp 996611067, enviando uma mensagem de texto ou enviando uma mensagem de áudio que a gente pode reproduzir aqui. É importante a sua participação. Então, fique atento. Nós estamos em dezembro, hoje é a metade de dezembro, você tem que se preocupar com a sua programação para estudar o ano que vem, para voltar a estudar, para continuar estudando, enfim, e planejar a sua vida. Como, por exemplo, fazer um curso supletivo ou fazer um curso de especialização, fazer uma faculdade, um curso técnico, qualquer coisa que você queira estudar para aumentar o seu conhecimento. Isso é fundamental e isso é importante para que você tenha uma condição excelente no futuro para poder estudar. E para falar em educação, hoje com a professora Mirla, sustentabilidade virou um termo do momento. Nós precisamos de saber o que é isso com quem entende. E vai ser isso com a professora Mirla. É onde entra a educação para mostrar onde a sustentabilidade está na prática. Mas também não basta sem a construção de uma consciência coletiva e individual. A educação vai conversar hoje com Maria Carolina do Carmo, que é mestre em educação, gestão social e desenvolvimento local, membro do grupo de pesquisa e estudo de energia, GPEM, e atuando com projetos educacionais no setor de eficiência energética e sustentabilidade. Então vamos pensar aqui o que é a meta de hoje, hein, gente? Saber o que é sustentabilidade e como é que isso é importante para a educação. Vamos falar com a professora Mirla. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bem, professor? Muito bem, muito bem. Que bom falar com você. Obrigada, igualmente. O que é sustentabilidade e como que isso entra na educação, professora? Então, é importante a gente entender de fato o que é sustentabilidade, primeiramente, né? Porque muitas das vezes, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente remete às questões ambientais, né? Então, a primeira coisa que vem na cabeça de sustentabilidade é o meio ambiente. Mas a sustentabilidade, ela pode estar presente em diversas outras vertentes da nossa vida. Como, por exemplo, no nosso trabalho. A gente quer ter sustentabilidade na nossa qualidade de vida, na nossa saúde. E aí a sustentabilidade, ele é o oposto do imediatismo. Ou seja, tudo que a gente quer que dure mais, que a gente quer prolongar a utilização, que a gente quer que aquela coisa se torne perene, é a sustentabilidade. Um exemplo, professor, que eu gosto de dar é o seguinte: eu quero que o meu trabalho seja sustentável. Então, para isso, eu costumo me atualizar, eu costumo continuar estudando, fazer cursos, manter network, tudo que vai fazer com que eu tenha essa perenidade no meu trabalho. Se a gente for pensar na questão da saúde, eu quero ter uma saúde, né, uma qualidade de vida, uma saúde sustentável, ou seja, eu quero que ela seja a médio e longo prazo uma saúde legal. Então eu vou ter o quê? Hábitos saudáveis de alimentação, eu vou ter práticas de esporte, né? Eu vou fazer com que a minha saúde não acabe naquele momento. Boas práticas, né, professora?
Isso, é isso. Eu vou ter boas práticas para que aquilo que eu estou querendo que seja sustentável seja o quanto mais duradouro possível. Então, Entendi. basicamente é isso, a sustentabilidade. Ela não está só ligada a questões ambientais. Essa palavra sustentabilidade, né? Entendi. Quando a gente pensa na educação como uma forma de estar presente na vida do cidadão, desde o começo até a sua fase mais madura, como que a gente pode pensar numa forma consciente, né? Você fala aí da educação consciente e sustentável. Pode dizer pra gente aí como que é essa forma de consciente coletivo, individual? Então, nesse caso aqui hoje, dessa matéria, a gente vai falar sobre questões sustentáveis ambientais. Por quê? Porque eu trabalho nessa área e eu tenho, né, a minha vivência está direcionada à sustentabilidade ambiental, né? Então a gente vai focar um pouquinho nisso aqui, né? Dito que a palavra sustentabilidade tem um âmbito que pode englobar diversas outras vertentes da nossa vida, eu vou focar hoje aqui nas questões ambientais. E aonde que a educação entra nisso? A educação é exatamente a sustentabilidade, porque a educação é quando você busca eternizar, é quando você busca enriquecer, é quando você busca manter-se atualizado de alguma coisa. Então, o que acontece? A partir do momento que você, eu aprendi como que escreve o meu nome, eu me alfabetizei e eu não parei ali, então você está buscando sustentar, você está buscando a sustentabilidade de um conhecimento. E aí o que acontece? Todo o processo educacional, ele te cria novos pensamentos, ele te cria novos hábitos, ele faz com que a sua mente se abra para o novo. E aí toda vez que a sua mente se abre para o novo, você não fica só parado, ou você não fica só condicionado a uma situação do imediatismo. Vou dar um exemplo, que é para a gente colocar isso um pouco de uma forma mais clara. Antigamente, todo mundo jogava lixo para fora do carro. Sim. Você chupou um papelzinho, você chupou uma bala, você abria a janela e jogava o papel de bala pela janela. Porque você tinha um pensamento imediatista de que eu não quero deixar o meu carro sujo. Então você jogava pela janela. Sim. Com o processo de educação, até por órgãos de carros, né, de governo, né, direcionado a essa questão educacional do trânsito, foi o quê? Ensinando a população de que você soluciona um problema dentro do seu carro, mas você cria outro no seu bairro, com enchentes, com inundações, com poluição, né? Você dá mais trabalho para as pessoas que trabalham limpando a rua. Então você tem o quê? O processo educacional te fez com que você não seja imediatista em resolver um problema ali agora da sujeira de dentro do seu carro e pensar no todo. Você consegue fazer esse link aí do imediatismo com a perenidade, né? O processo educacional que você vai buscando abrir, né? Essa mentalidade, você vai construindo um pensamento crítico sobre o todo. Olha, será que de fato será que de fato eu tomar um banho demorado, eu tô só trazendo uma conta de luz mais cara para mim? É só isso a consequência? Então, quando você vai estudar, quando você tem um conhecimento, a educação te mostra que o negócio não é só ali, entendeu? É uma série de fatores que envolve, como, por exemplo, você está gastando a água do planeta, você está fazendo com que nossas nascentes, né, ficam cada vez menores, você está fazendo com que o seu amigo ali, que pode precisar de uma água, vai ficar sem. Então, assim, é isso, assim, você sai do imediatismo, do problema que você resolve ali agora, que você acha que, não, pode deixar que conta de luz eu pago mais caro, não tem problema, eu quero tomar meu banho demorado. Mas não é isso, é uma série de fatores que envolve, né, faz você ter o pensamento crítico sobre o todo
e ter com isso a mudança de hábito, a mudança de prática nas questões sustentáveis ambientais. Então, quando a gente fala aí sobre a consciência coletiva, é pensar na coletividade, é pensar na sustentabilidade de todos, né? Isso está muito ligado à formação da consciência cidadã, não é verdade? A pessoa começa desde criança aprendendo certos valores. É porque o que acontece? Geralmente, quando a gente segue, né, o formato padrão educacional de dentro das escolas, a gente entende que não é só a gente com a gente mesmo, que não é só a nossa família, né? Que tem um universo ali. Todas as minhas consequências todas as minhas atitudes vão ter consequência no coleguinha, vai ter consequência na professora. Então, quando você entra para um universo escolar, você entende que as minhas atitudes pessoais, ela traz consequências para um universo maior. Então, assim, o próprio processo educacional já te traz essa mentalidade de coletividade. Quando você não tem a condição de estudar, quando você não tem a condição de ter uma educação mais coletiva, né, num ambiente coletivo, você sempre está direcionado à sua verdade, que está ali muito fechada, isolada. Olha, a minha família tem o costume de jogar latinhas por fora da janela, no carro. Então, você fica com aquela educação só dentro do seu contexto familiar. E quando você vai estudando, quando você vai abrindo os seus horizontes, você entende e você consegue perceber que o mundo não é só a sua família e que o mundo não é só você, que existe, né, um sistema, existe pessoas, existe a sociedade como um todo. E você precisa aprender a pensar de forma coletiva, né? Porque as suas atitudes individuais vão ter consequências coletivas. E dentro desse coletivo, olha, eu acredito que a gente dá, né? A gente oferece para os nossos filhos o que a gente tem. É verdade. E nem sempre é culpa da gente quando a gente não tem uma coisa, né? É culpa do sistema, é culpa de como a gente conseguiu chegar até ali. Então, a questão da família, eu sempre acredito que a família dá o seu melhor baseado no que ela tem ali de bagagem, de conhecimento para os seus filhos. Então, não necessariamente quando um pai não consegue, ou não tem esse discernimento de ensinar, né, práticas ambientais para o filho, significa que ele falhou. Não, ele ofereceu naquele momento o conhecimento que ele tinha, mas a gente tem evoluído, sabe? Eu acredito nisso. O processo de educação sobre questões ambientais estão crescendo a cada dia. E a educação não para só dentro do ambiente escolar. Ela tem também políticas públicas que trabalham direcionando, né, esses temas ambientais. Eu trouxe aqui como exemplo algumas questões, tanto de política pública como questões educacionais de dentro de sala de aula, para exemplificar para quem estiver ouvindo, né, como que a gente está evoluindo com relação a isso. E aí o que acontece? Na semana passada, a gente teve a ONEE, que é a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, ou seja, nacional, todos os estados e de todas as escolas públicas e particulares participaram. E foi um evento lindo, que teve premiação em Brasília, com os melhores do estado, onde o objetivo era trazer a temática de sustentabilidade, trazer a temática de questões ambientais, trazer a temática de eficiência energética para a realidade, para esses alunos. São alunos de 8º e 9º ano. Isso foi feito dentro das escolas, no contexto nacional. E o que acontece? Essas crianças que talvez não tiveram pais, né, essa família, para dar a base, para dar a educação sobre isso, essas crianças estão sendo os multiplicadores. Essas crianças estão levando a educação para dentro das suas casas. Quer dizer, são as crianças que estão ensinando seus pais, né? É isso aí. Exatamente. As próprias crianças, através dessa oportunidade dentro da sala de aula de ter esse conhecimento, estão sendo os multiplicadores desse conhecimento dentro das suas famílias. A gente aprende com as crianças, sim, e eles são transmissores do conhecimento também.
Quando a gente pensa em práticas voltadas para a preservação do meio ambiente, a gente tem que pensar que nós precisamos dessas políticas públicas que você citou aí, mas também de conscientizar os próprios pais que também não tiveram. Como você disse, a gente dá o que a gente tem. Se os pais não tiveram o mesmo ensinamento, não teve o conhecimento, vamos dizer assim, já da formação cidadã deles, como que eles vão ensinar para as crianças? A gente poderia pensar assim em soluções e ideias. Como é que a senhora vê essa possibilidade de colocarmos na educação alguns conceitos da preservação ambiental, da educação e sustentabilidade? A educação como um todo, ela tem um plano, né, que é a BNCC, que é o Plano Nacional de Curricular, que já vem, né, trazendo o que cada matéria, o que cada disciplina precisa ser ministrada. Então, você trazer esse tema, né, se fosse defendido, ou se fosse né, já obrigatório dentro das escolas, trazer esse tema no âmbito transversal, ou seja, não é de nenhuma disciplina, mas em algum momento alguma professora vai ter que falar, sabe? Se tivesse essa regulamentação de trazer essa temática no âmbito transversal dentro das escolas, onde em algum momento, ou em alguma disciplina, ou em alguma série, todos os alunos teriam que aprender, isso seria fantástico, sabe? Isso seria o ideal, né? O ideal, entendeu? Porque o que acontece? A gente está em constante evolução, em constante transformação, e as crianças de hoje vão ser mais evoluídas que as dos nossos pais. E, consequentemente, a partir do momento que você tem, né, essa obrigatoriedade de ser ministrada essa disciplina dentro das escolas, você não fica pulando os alunos, só aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer essa temática, né? Você tem isso como lei e como regulamentação de que todos vão ter esse conhecimento. E essa atitude não é uma atitude só de eu vou melhorar as condições do planeta no médio e longo prazo. Não. As práticas que as crianças que estão levando para dentro das suas famílias têm benefícios tangíveis mesmo no agora, como por exemplo redução da conta de energia, como por exemplo redução nas contas de água, né? Então assim, a gente pensa, né? É isso. Então assim, eu vou passar alguns exemplos para vocês sobre o que se pode fazer na prática mesmo. Ó, na prática, gente, vamos falar sobre sustentabilidade na prática, direcionando talvez para um segmento mais específico. Mas antes, professor, eu queria falar para vocês uma coisa sobre. A gente entrou aí numa temática sobre políticas públicas. Sim. E eu queria ressaltar que tem algumas políticas públicas que foram criadas que muitas das vezes a gente nem fica sabendo, ou que fica sabendo só quando a gente estuda alguma disciplina direcionada. Como, por exemplo, a gente teve em 1990 o Protocolo de Kyoto, que foi o quê? Diversos países assinaram, inclusive o Brasil, um acordo na redução de gases e poluentes, ou seja, foi feito um tratado onde 55 países assinaram que iriam se comprometer a reduzir gases e poluentes, né? Então, assim, tem diversas políticas públicas acontecendo, que muitas das vezes não chegam aos nossos ouvidos, mas que de alguma forma isso faz com que o nosso planeta, com que o nosso país, né, seja cada vez melhor. Tem uma outra também que é super interessante, que é a ODS. A ODS foi criada agora em 2015 e ela foi criada pela ONU. Ela estabelece 17 metas. As 17 metas para ter condições melhores para o nosso planeta, e ela ainda estabelece um prazo. Olha, até 2030, todos os países da ONU vai ter que cumprir essas 17 metas. Então, olha só, a gente já está em 22. Então, a gente está correndo contra o tempo. Né? Na verdade... Então, assim, dentro dessa ODS, a gente tem duas temáticas que é super importante, que é o quê? A meta número 4, que é educação de qualidade,
E Sim. a gente tem a meta número 7, que é a energia acessível e limpa para todo mundo. Então, a gente está falando de educação e a gente está falando de questões sustentáveis, ambientais, mais direcionada aí para a energia, né? As nossas práticas individuais, as nossas atitudes individuais, né? Por mais que eu fale que as nossas consciências, a nossa consciência tem que estar ligada ao todo, tem que estar ligada coletivamente, tem que estar ligada no âmbito social como um todo, mas a nossa prática individual vai ajudar com que uma simples atitude, uma simples prática vai conseguir ajudar no processo do ambiente como um todo, um processo educacional do coletivo como um todo. Vou dar um exemplo aqui que a gente pode estar fazendo dentro das nossas casas. Se a gente faz a substituição das nossas lâmpadas de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED, a gente tem uma maior luminosidade, né, uma maior claridade dentro das nossas casas. E aí o que acontece? A gente pode optar pela luz de LED mais clara, mais branca, o ambiente vai ficar mais fresco, consequentemente a gente vai usar menos a refrigeração interna, que é ar-condicionado ou ventilador, e nisso só vai fazendo com que a gente reduza a utilização da nossa energia, entendeu? Vai fazendo com que a gente reduza um pouco mais o gasto da nossa energia diária, e isso aí não vai ter só benefícios da nossa conta de luz, que também é ótimo, mas também vai ter o quê? A gente vai estar utilizando menos as nossas fontes de energia, né? Então a gente vai estar poupando mais o nosso meio ambiente. Aqui no Brasil a gente já trabalha com fontes de energia limpa, né? A gente já tem várias tecnologias que são oriundas de um sistema que vem, né, de um sistema limpo, como energia solar. A gente já tem a energia eólica, né? E a nossa própria principal fonte energética aqui no Brasil é a hidrelétrica, que é uma fonte que é o quê? A água, né? Então ela já é uma fonte limpa, né? Ela já é uma fonte com questões ambientais que já ajuda, né, na nossa a fábrica principal da nossa energia já vem do ambiente, do meio ambiente, né, já vem da natureza. Então, assim, ela já é uma energia limpa. E a gente tem, né, a gente vem percebendo essa crescente aí através da energia solar, através dos fotovoltaicos, do sistema de aquecimento solar, tudo isso que está sendo um boom e que está crescendo demais aqui no Brasil. E tem também as companhias, né, energéticas, aí, as distribuidoras de energia que estão fazendo esses projetos de dar né, incentivando as pessoas a tomarem, né, decisões e escolhas, né, e a instalarem sistemas que ajudam nossas questões ambientais. Então, assim, isso aí, antigamente, há uns 10 anos atrás, você fazer uma instalação de um sistema solar na sua casa era super caro, era super raro, né? Era um sistema onde a distribuidora de energia não tinha um suporte muito adequado, então, assim, era um sistema individual, você tinha que colocar um padrão individual na sua casa para ter acesso a essa energia limpa, e hoje em dia não. Então, assim, a gente vê uma evolução maravilhosa com relação, né, à sustentabilidade e às questões ambientais aí com relação a isso. Eu acredito também que a tecnologia, e é isso, assim, a globalização e o acesso à informação, né, agora entrando nesse âmbito educacional, ela foi transformadora, não só na questão tecnológica, inovação, mas também no acesso dessas inovações e dessa tecnologia para qualquer público de lugares mais remotos, né? Eu penso assim, que quando a gente fala em tecnologia, a gente tem que pensar na equidade.
e na dimensão geográfica que tem o nosso país, sabe? Então, assim, não adianta a gente pensar em carros elétricos aqui para as regiões, né, mais avançadas, e aí você vai fazer uma viagem com o seu carro elétrico, aí você chega num estado, num lugar um pouco mais remoto, como que você vai fazer a recarga para retornar para a sua região, né? Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente tem que pensar em globalização, a gente tem que pensar em equidade, a gente tem que pensar em unificar todos esses acessos, né, para todos. E aí, o que acontece? Eu acho que é o seguinte, a gente está entrando, sim, nesse âmbito mais tecnológico, nesse âmbito mais de carros elétricos, de energia solar, de placas fotovoltaicas, mas a gente pode direcionar, né, a nossa prática sustentável para coisas mais simples, entendeu? A gente pode voltar para as nossas atitudes. Por quê que a gente pode fazer isso? Porque através da nossa economia simples, da nossa economia individual, vai fazer com que a gente tenha mais potência, né? Vai sobrar mais, vai ter mais potência energética para que isso chegue dividido de forma mais igualitária para todos, né? E o conhecimento também, a educação também vai fazer com que pessoas de diferentes lugares e diferentes acessos conheçam e queiram estudar e queiram desenvolver tecnologia para aquela região mais remota e com isso abranger essa tecnologia e esse sistema para o todo. E só assim eu entendo, né, que só assim quando todos estiverem no mesmo nível de igualdade tecnológica que a gente vai conseguir repassar todos esses desenvolvimentos que a gente está criando, mas muitas das vezes em lugares muito nas grandes cidades. Né? Agora, eu queria deixar aqui e falar um pouquinho, que eu acho importante, sobre essas práticas do dia a dia, porque as pessoas acham muitas das vezes que sustentabilidade, tecnologia está muito ligado, sabe o quê? A questões financeiras. Eu não tenho condição de colocar um sistema solar na minha casa, ou eu não tenho condições de ter um carro híbrido, e aí eu vou ter que continuar poluindo o meio ambiente com gasolina, ou com um carro que gera muita poluição, né? Então, assim, eu queria trazer esse conhecimento de uma forma bem simples e de uma forma que consiga chegar para qualquer lugar e para qualquer pessoa que estiver escutando a rádio de hoje, que consiga fazer uma prática sustentável e consiga ter, né, essa educação, abrir a mente para uma questão aqui que a gente vai trazer e que possa servir para qualquer pessoa de qualquer região que esteja escutando hoje a rádio. Então vamos a elas. Pois é, que é, por exemplo, vamos pensar dentro de casa. Eu vou falar sobre algumas questões aí no âmbito, né, das práticas mesmo, do dia a dia, como, por exemplo, essa que eu já falei, que é a substituição das lâmpadas de LED, né, que eu acho que é sempre bom, né? Por exemplo, se você tiver um ar-condicionado em casa, deixar sempre as janelas fechadas, aquele ambiente fechado, né? Para que você não desprenda de mais energia para ficar refrigerando a casa como um todo. Então, assim, você tem que otimizar a potência, você tem que otimizar aquele condicionador. Para aquele ambiente adequado, porque senão você vai estar fazendo uma sobrecarga naquele equipamento. Dentro de casa ainda, vamos pensar em toda vez que sair daquele ambiente, desligar a luz, desligar a televisão, sabe? Não deixar nada atrás da geladeira. Antigamente a gente tinha muito isso, né? De tá chovendo, vamos deixar as roupas secando atrás da geladeira. E isso, assim, faz com que o motor da geladeira trabalhe muito mais. Uma coisa que a gente usa muito, que é o quê? Colocar a panela quente. Acabou de fazer comida, coloca a panela quente dentro da geladeira. Isso faz com que o quê? O ar que está lá dentro precisa de ser o quê? Gelar mais rápido, deixar aquela temperatura que você programou dentro da geladeira muito mais rápido. Então está trabalhando, está gastando mais energia, sua conta vai aumentar. Tempo de banho. O banho é o vilão, sabe, professor? Eu costumo dizer que o banho é o vilão, o banho e o ferro de passar. E aqui é um vilão
né, para questões energéticas, e é um vilão para as mulheres aí também que não gostam de passar roupa, como por exemplo eu. é uma boa estratégia de virar e falar assim, vamos passar o mínimo, vamos pensar de forma sustentável, vamos deixar ou para passar todas as roupas de uma vez só, porque aí você liga o ferro de uma vez só e aquece de uma vez só. Ele atinge aquela temperatura e vai só mantendo, né? Isso, exatamente, porque toda vez que você for passar uma peça, você ficar ligando ou passar parcelado, né? Você vai fazendo esse gasto. Lavar as roupas de uma só vez, não colocar muito sabão para que ela não fique nesse processo de enxágue muitas vezes, né? Sim. Reutilizar a água da máquina. A gente pode pensar também em... muitas das vezes a gente pensa que é importante desligar a geladeira ou importante desligar o stand-by de algumas tomadas para fazer uma viagem, e aí a gente tem que colocar mesmo na ponta do lápis, né? Quanto tempo que você vai ficar fora. Mas, né, por exemplo, são coisas que talvez valha o conforto. Porque eu acho importante a gente pensar o seguinte: a sustentabilidade não pode estar ligada a perder o conforto. Por exemplo, eu então não vou colocar ar-condicionado na minha casa porque senão vai gastar muito. Não. Entendeu? A gente tem que ter essa consciência. Não é deixar de gastar, é gastar de forma inteligente. Exato. E de forma consciente. Mas né? aqui, me explica uma coisa aqui, professor. Você tem um consumo, por exemplo, você disse que o vilão é o chuveiro, o vilão é o ferro de passar roupa, mas se você se manter ligado ali um roteador, um switch, o consumo em miliwatts, a televisão que tá lá no stand-by, esse consumo, eu acho que você teria que ter 100 televisões ligadas em stand-by na casa para compensar 15 minutos de chuveiro, né? Ele é muito irrelevante, sabe? Financeiramente e energeticamente. Quando você deixa um celular na tomada ou essa luzinha do stand-by de uma TV de canal, né? Esses roteadores de internet, deixa ligado, é um consumo irrelevante. Aí você tem que levar em consideração o tempo que você vai ficar fora. Por exemplo, se você sai de casa todo dia e volta à noite, ou se você vai ficar 2, 3 dias fora, não compensa o desgaste de ter que programar uma televisão de novo, de ter que descongelar uma geladeira. Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração, porque sustentabilidade, eficiência energética não está ligado a desconforto, entendeu? Então tem que estar direcionado a sofrimento. Nossa, eu vou ter que reprogramar a minha televisão toda vez que eu chegar, porque são gastos irrelevantes, se for de a curto prazo, né? Agora, vou ficar um mês. Tem uma conta aí que é o seguinte: se você deixar o telefone, televisão no stand-by durante o mês inteiro, aquilo, se você passar a ter práticas de desligar, aquilo não vai corresponder nem a 5 minutos a mais durante o mês, um banho que você tomar. Um único banho é capaz de ser o suficiente para cobrir toda aquela energia que gastou naquela luzinha vermelha que fica acesa, né? O tempo de banho e em qual sistema lá do chuveiro que você deixa o banho, se é no verão, se é no inverno, isso aí vai fazer a grande diferença, porque se você pensar quantas famílias tem dentro de casa, vamos pensar numa família de 3 pessoas com um banho de, sei lá, 15 minutos no mais quente, na potência mais quente, se você reduz o tempo de banho, se você reduz o termostato lá do chuveiro, e se você multiplicar essas quantidades de banho por mês, você vai ver como que vai diminuir a sua conta. Diminuir a conta, né? E aí a gente pensa coletivamente como que isso vai deixar dentro da sua casa, o impacto, né? Vai utilizar menos energia, então vai ter uma menos necessidade de utilizar os nossos recursos naturais e assim sucessivamente. Mas o chuveiro, de fato, é o grande vilão. Eu costumo, né, teve uma época que eu fui fazer uma pesquisa, né, de trabalho mesmo, de mestrado, e a gente levou, né, essa pesquisa de quanto tempo você gasta no seu banho.
E Esse é o seu trabalho técnico? É um trabalho de campo, sabe? Sim. De passar nas portas mesmo e perguntar. E é engraçado porque a maioria falava um tempo e no cálculo, né? No cálculo não era a realidade. A pessoa perdia a noção do tempo dentro do banheiro. A pessoa entra para dentro do banheiro, ela relaxa, é o momento dela de relaxar, é o momento de fugir dos problemas, né? É o meu momento agora. Então, assim, ela realmente perde a noção do tempo dentro do banheiro. Então, assim, é o verdadeiro vilão. Eu costumo dizer que é o verdadeiro vilão das questões, né, práticas dentro de casa, obviamente que tem outras questões no âmbito global, mas questão prática dentro de casa é o chuveiro e o ferro de passar roupa também. Vamos deixar claro aqui para as pessoas que estão ouvindo 2 aspectos. Um é o aquecimento solar, que aquece a água, e o outro é a energia fotovoltaica, né? A energia que é passada por um inversor que alimenta a energia da casa. A gente tem 2 sistemas solares diferentes, né? A gente tem 2 sistemas de energia, né, que gera energia diferente, que é oriundo do sol, né, que é o sistema fotovoltaico, que gera energia elétrica, que é passada por uns acumuladores, né, com baterias e tudo para regular a tensão. Então o sol pega ali, capta do sol a energia do sol e transforma em 110 volts na tomada. Isso, aí tem um inversor, equipamentos, aí a gente entra bastante na área técnica, mas o fotovoltaico é isso. É o quê? É utilizar do calor do sol, então são aquelas placas, só pra gente diferenciar. São aquelas placas de vidro, muitas das vezes azul, né? Na cor azul e tal, que fica em cima das casas. Aquela ali vai gerar energia. Tá? E aí você pode utilizar essa energia da forma como você quiser. A outra é aquele tambor que aquece a água do chuveiro. Isso, que é o boiler, que é como se fosse uma caixa d'água, né? Que fica ali em cima do telhado, muitas das vezes, que fica a água quentinha ali dentro daquele boiler e que vai passando pelo encanamento até que chega na água do chuveiro, na água das torneiras, ou muitas das vezes pode... É mais ou menos igual a serpentina, né? Só que ao invés de vir do fogão a lenha, vem do sol, né? Isso. Agora, então são 2 sistemas distintos que são oriundos do sol. Agora vamos pensar aqui, em termos de custo. Para colocar um boiler dentro de casa e o custo de colocar uma energia fotovoltaica. Você tem ideia de para onde que esse caminho vai? Da grandeza do investimento? Professor, é o seguinte, depende do quanto você quer gerar de energia, né? Você tem que fazer esse cálculo, porque, por exemplo, se você quer só aquecer o seu chuveiro, se você quer só aquecer a torneira, se você quer só trabalhar em água, é melhor você fazer a instalação desse sistema que chama o sistema de aquecimento solar, que é com esse boiler. E ele é mais barato. Sim. Entendeu? Então é um sistema mais barato. Se o seu objetivo for esse, é melhor você fazer a escolha desse sistema. Agora, se o seu objetivo for, eu quero gerar energia para toda a minha casa, para todas as minhas tomadas, para o meu freezer, para não sei o quê. Então, assim, você vai ter uma necessidade de fazer uma instalação maior, de colocar placas, muito mais placas Agora, solares, entendeu? Mas se o meu objetivo é diminuir a conta de luz, eu posso investir tipo 20 mil reais, eu vou investir 20 mil reais e vou economizar. Minha conta é de 500, vai passar para 100. Então eu vou estar investindo um capital de 20 mil, dá um exemplo, tá? E vou estar recuperando 400 reais por mês. Até um período de 3 anos eu vou pagar o investimento e dali é que eu vou começar a ter lucro. Essa conta aí, ela é eficaz atualmente? Ou seja, eu posso investir que eu vou ter esse retorno? Sim, mas depende do valor da sua conta. A conta é uma conta muito mais complexa. Por quê? Porque você tem que pensar o seguinte: qual que é o vilão dentro da sua casa? O vilão é o banho. Meu vilão é o banho. O que mais gasta energia dentro de casa é o banho. Então, é melhor você fazer o quê? Fazer uma instalação de um sistema de aquecimento solar.
Entendeu? Se você acha que você tem uma casa bem grande, né? Se você tem você gasta muita energia com vários outros sistemas, com a automatização da sua casa, com o sistema de segurança. Então, de fato, o vilão não é só o chuveiro. Então, o que acontece? Aí eu recomendo o sistema, né, fotovoltaico, e aí você tem sistemas de financiamento, você tem bancos que fazem esse financiamento para você dessa instalação, até empresas mesmo privadas que fazem, né, o financiamento, e a redução na conta da energia, o que você vai gerar de economia vai ser a prestação que você vai pagar desse sistema. Só que você tem que levar em consideração que um sistema desse não dura a vida toda. Você tem então que você dar tem que, de fato, você tem que, né? em algum momento você vai ter que gastar mais dinheiro para fazer essa manutenção, para colocar um sistema mais novo, ou vai estragar, porque uma placa ali ao ar livre, né, ela faz o quê? Os animais aéreos, né, aves e tudo passa e sujam, e tem a poeira, tem o minério. Chuva de granizo. Então assim, o que você tem que levar em consideração é o seguinte: olha, minha conta vem uma conta, sei lá, R$150 por mês, 200 por mês. Se você coloca um sistema de aquecimento solar, você já vai ter uma redução maravilhosa e é um preço mais acessível. Agora, não, minha conta é ar-condicionado na casa toda, sistema de automação e tudo. Então, assim, aí sim, é uma conta que você tem que fazer o seguinte: quanto tempo é a vida útil desse sistema? A exemplo, 10 anos. Quanto tempo você vai demorar de quantas vezes você dividiu, né, essa instalação, né? Eu dividi de 15 anos, entendeu? Então, assim, é uma conta que você tem que... E quanto de redução você vai ter, para ver se compensa, se a sua casa compensa o valor da instalação no prazo que esse sistema vai ter vida útil, né? Não vai estragar. E tem linha de investimento, de incentivo, de políticas públicas para isso, professor? Não, a gente tem a gente tem instituições privadas, né? A gente tem bancos privados que fazem o financiamento desse sistema, dessas instalações, e as próprias empresas, né? As empresas maiores de instalação, elas fazem esse cálculo para ver se compensa ou não. E se vai ter um retorno desse investimento, né? Esse payback, esse retorno aí desse investimento. E as próprias grandes empresas de instalação já fazem esse cálculo para quem tem interesse dessa instalação. Pois é, mas podíamos ter aí um incentivo federal, do governo, para poder baixar a taxa de juros. O que eu sei é que para grandes empresas, né, para indústrias e outras, né, que de fato vai ter uma redução significativa, eu sei que tem. Mas para instalações de casas, de individuais, eu até agora não tenho conhecimento. Pode ser que tenha, mas eu de fato não tenho conhecimento que tem políticas públicas que envolva casas residenciais. Eu já vi. Mas isso na construção das casas. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, você tinha que construir a casa, já vinha com boiler, né? Isso. Mas... São projetos de pesquisa, são também a nossa distribuidora de energia aqui de Minas Gerais, ela tem várias ações que muitas das vezes a gente nem fica sabendo, mas ela tem várias ações que ajudam, né, a comunidade de baixa renda, que ajuda outras situações de casos com situações de irregularidade a fazer essa instalação na casa delas, para que elas consigam ter condições financeiras de pagar sua própria conta de energia. E isso envolve uma série de coisas, porque quando você consegue regularizar a sua conta de energia, você está ganhando cidadania, você está ganhando ser incluído dentro de por exemplo, um comprovante de endereço, né? Eu tenho. Então, onde você mora? Você tem um comprovante de endereço? Eu estou regularizada. Então, assim, eu tenho conhecimento dessas ações que a distribuidora de energia faz e que envolve várias ações bacanas aí para a comunidade de baixa renda. Que bacana. E você já é uma pessoa habilitada, uma pesquisadora nesse sentido ambiental e de energia alternativa. Acho que eu até fiz um trabalho, um vídeo para você mesmo, através do professor Cláudio, para editar mostrar uma pesquisa, um trabalho, uns vídeos que vocês fizeram de uma
atuação das energias alternativas numa comunidade aqui em Belo Horizonte. Eu fiz um trabalho com o professor Cláudio Magalhães, ele foi meu orientador de mestrado, e a gente fez um projeto de pesquisa onde a gente avalia essa questão da qualidade de vida depois que é feita a instalação de um sistema de água quente, né? Que é o sistema de aquecimento solar. Então, uma comunidade de idosos, né? Isso, é uma ILPI, né? Que agora a gente utiliza essa abreviação, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos. Então, né, essas instituições agora, né, que trabalham com essas pessoas de melhor idade, né? As pessoas idosas, elas ficam institucionalizadas ali, e a gente fez esse trabalho, mas aí não avaliando questões técnicas mas a qualidade de vida, né? Isso, do quanto teve a redução dos gastos financeiros, ou do quanto isso foi tecnologicamente interessante. A gente teve um olhar humanizado, né? Eu e o professor Cláudio, sobre o que de benefício esse sistema trouxe para a vida, né, daqueles idosos, daqueles institucionalizados ali. Então, assim, não tem a ver com a questão financeira da instituição, mas do indivíduo ali institucionalizado. E foi um projeto maravilhoso, sabe? Porque teve várias descobertas interessantes. Como por exemplo, aqui muitas das vezes alguém aqui vai me escutar e vai se identificar. Quem que aqui já teve uma avó que falava que quando chovia não podia tomar banho por causa dos raios? Não, eu tive minha mãe é assim. Não é? Então, assim, na hora que começava ela falava relampejar. Quando começava a relampejar, não podia ligar o chuveiro e não podia tomar banho. Então, isso é uma coisa que foi muito presente na pesquisa de campo que a gente fez nessa instituição, que todos os idosos, a maioria, né, vamos falar de todos, porque foi a maioria, não se higienizava em dias de chuva. Porque tinha medo do sistema elétrico trazer choque para elas. Então, a partir do momento que foi feito a instalação do sistema de aquecimento solar e que não era mais utilizado a rede elétrica, né, a energia ali dentro de um chuveiro elétrico, mas aí não bastava só fazer a instalação, a gente precisou de fazer um processo, né, um trabalho educacional para explicar a esses idosos que ali agora era um sistema que aquecia a água que vinha do sol, que era o sol que estava fazendo esse trabalho. Então, assim, a gente precisou de passar esse conhecimento para esses idosos, e foi, assim, maravilhoso, porque eles falaram assim, olha, eu nem acredito que eu posso tomar banho, então, no dia de chuva. É muito bom. Agora, isso também pode ser levado até as escolas, isso pode levar às comunidades, fazer uma captação de energia comunitária, de alguma maneira, deve poder, né? Não é verdade? Você colocar as placas num lugar e aquilo servir para aquele núcleo de pessoas, de famílias ali no entorno, né? Tem muitas ideias, muitos projetos. Para isso a gente tem que conversar sobre isso, para que a educação ela tenha uma capacidade de levar essa conscientização para os alunos, Mirla. E daí a gente pensar que no futuro isso será uma prática social, uma prática comum dentro da nossa educação como um todo, não é verdade? Eu penso que é um futuro bem próximo, viu, professor? Eu não vejo muito distante, não. Eu vejo que o nosso futuro de consciência social, de consciência sustentável, de consciência ambiental está só crescendo, e isso, quando a gente fala assim sustentabilidade, né, quando você iniciou a fala ali, a palavra sustentabilidade está ficando vulgar no sentido de estar popularizando, né? E eu acho maravilhoso isso. E eu fiz uma provocação lá no começo do programa, justamente, eu não sei o que é sustentabilidade, mas por quê? Porque ela se torna uma palavra aplicável a qualquer sentido que se dá, né? Então a gente tem que pensar num sentido formal da palavra, mas no sentido da aplicação da realidade, né? A pessoa ir pro senso comum não é o suficiente, tem que pensar de uma maneira mais científica, né?
Eu acho maravilhoso quando a gente percebe que todo mundo está falando sobre aquele assunto, sabe? Por mais que não tenha o conhecimento técnico sobre aquilo, mas todo mundo, você fala em energia solar, todo mundo já tá, eu sei, aquelas placas, né, não sei o quê. Então, assim, isso está fazendo com que o quê? De alguma forma, o conhecimento está sendo disseminado. Então, a partir do momento, o primeiro passo é falar que existe. E depois a gente vai adentrando um pouco mais sobre os conhecimentos, né? Então, assim, eu acho maravilhoso quando isso está ficando, está se popularizando, assim. Eu acho que um futuro bem próximo, professor, a gente vai ter a evolução, né? A evolução dos seres aí, a evolução de todos nós. Mirla, você deu aqui pra gente uma aula hoje importante para conscientizarmos sobre a consciência sustentável, né? Uma educação consciente, sustentável. Muito obrigado pela sua participação no programa, Mirla. Obrigada eu, professor. E é isso, assim, a partir desse momento, qualquer conhecimento é uma abertura, né? Da nossa mente, uma mente que se abre nunca volta, né? Já é uma frase, nunca volta ao tamanho normal. E eu espero que a partir desse momento, né, dessa escuta dessa rádio, a gente possa ter consciência e possa ter mudança de hábito e mudança de prática numa questão ambiental, questão sustentável, primeiramente dentro das nossas casas e depois pensar no âmbito geral. E pensarmos de uma forma coletiva, né, na sustentabilidade, na responsabilidade e na educação, principalmente das nossas crianças, né? Muito obrigado. Aí. Obrigada eu, tchau. Gente, por aqui fica o programa Educação para Todos, que acontece todas as quintas-feiras, sempre trazendo um assunto que é importante, um assunto que é relevante para a educação. Muito obrigado pela participação, professora Mirla, e a gente volta na próxima quinta-feira trazendo um novo tema para a educação. Um forte abraço e até lá, pessoal. 0 Autêntica. FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM.